Que se dane ele! Essa semana estreia Venom 3 e aqui nesse vídeo vamos resumir com todos os detalhes, referências e easter eggs a história tanto de Venom 1 como de Venom 2. Uma franquia bastante conhecida pela crítica odiar os filmes e o público amar os filmes. Agrada um, o outro não curte. E parece que Venom 3 vai seguir esse mesmo caminho, porém trazendo aí um dos maiores vilões que existe do Homem-Aranha, o Deus Knu. Então já se inscreve aqui no canal, porque além dos episódios de Agatha Harkness que estão sendo essa semana, também vai ter vídeo sobre Venom 3. Se inscreve, deixa o like pro YouTube recomendar mais os vídeos aqui pra você e bora reassistir e relembrar essa história da franquia de Venom. Não vamos deixar que destrua esse mundo, então morra! Antes de tudo, é bom lembrar que o universo do filme do Venom não acontece em nenhum outro universo de nenhum outro Homem-Aranha. Não é dito em nenhum momento pra nós, ou dá pra perceber em algum momento, que o universo do Venom se passa tanto no universo do Tobey, do Andrew, Tom Holland. Não está dentro do MCU e dentro de nenhum outro filme do Homem-Aranha. E até onde tudo indica, não existe nenhum Homem-Aranha neste universo do Venom. Eita porra! Eu avisei! O filme começa com a Fundação Vida, indo até o espaço encontrar e coletar algumas amostras. A Fundação Vida existe de fato nos quadrinhos, e fazem pesquisas biológicas e acreditam que os simbiontes como uma forma de evolução e aprimoramento humano. A Fundação Vida, essa que acabou criando 5 simbiontes bem conhecidos: Agony, Page, Riot, Lasher e Scream. Tanto que o Riot vai aparecer no final desse filme. Aqui vemos o Carlton Drake, que é justamente o dono da Fundação Vida, assim também como nos quadrinhos. Eles vão até o espaço num foguete, acaba dando problema e o foguete acaba caindo na Terra. E quem estava pilotando esse foguete era justamente o filho do JJ Jameson. É o Jameson. E um detalhe interessante aqui é uma diferença na origem do Venom aqui nesse universo por não conter o Homem-Aranha, já que o simbionte do Venom primeiro entra dentro do traje do Homem-Aranha. Então ele tira o simbionte do seu corpo e o simbionte procura o Ed Brock. Aqui no filme a gente vê o simbionte pulando de várias em várias pessoas. Primeiro ele vai para um astronauta e depois passa para uma enfermeira. Em seguida vemos o Ed Brock apresentando um programa de TV mostrando que tem várias pessoas que não têm onde morar. E a gente vai perceber que esse filme aqui se baseia bastante num arco dos quadrinhos do Venom, o Protetor Letal. É um arco trabalhando o Venom mais como um anti-herói e não como vilão. Aonde ele se muda de Nova York para São Francisco, aonde o filme está passando, e ele também ajuda bastante pessoas que não têm aonde morar. A reportagem fala de um cara que sumiu e que apareceu diversos corpos em um aterro sanitário, e que os corpos também estavam destruídos. É então que o chefe do Ed Brock pede para ele fazer um programa sobre o Carlton Drake da Fundação Vida. Só que o Ed Brock meio que não tá muito afim. Aqui vemos a Anne falando sobre o Globo Diário e o incidente que fez o Ed se mudar de Nova York para São Francisco. Um incidente no Globo Diário. Nos quadrinhos, o Ed fez uma matéria sobre um serial killer chamado Devorador de Pecados. Ele acabou acusando ser uma pessoa, só que na verdade o Homem-Aranha vai lá e encontra a pessoa verdadeira, fazendo o Ed Brock ter acusado uma pessoa erroneamente, assim perdendo seu emprego. Esse jornal que a Anne diz que o Ed Brock trabalhava, o Daily Globe, na verdade nos quadrinhos era um concorrente do Daily Bugle, o Clarim Diário. É nesse momento que o Ed Brock vê ali os e-mails da Anne e encontra um e-mail confidencial sobre a Fundação Vida, aonde algumas pessoas acabaram morrendo misteriosamente em alguns testes. Ed no dia seguinte vai conversar com o Drake, o dono da Fundação Vida, e confrontar sobre os testes farmacêuticos que acabaram matando muitas pessoas. É que dizem que o seu império foi construído sobre cadáveres. Utilizando justamente os documentos confidenciais que ele acabou roubando ali da sua namorada. E aí que o seu chefe pede pro Ed Brock falar as suas fontes, só que ele não vai falar. Como assim? Quem é a sua fonte, Ed? Eu não tenho uma fonte. Porque ele justamente pegou elas de uma forma ilegal. Por causa disso, o Ed Brock é demitido e ao encontrar com a sua noiva Anne, acaba descobrindo que ela também foi demitida. E é nesse momento que ela termina a sua relação com o Ed Brock. Aqui o escritório de advocacia que a Anne trabalha se chama McLean & McFlurn, fazendo uma referência aos autores da primeira HQ em que o Venom apareceu, David McLean e Todd McFlurn.
É aí que outros 3 simbiontes chegam na Fundação Vida. É aí que eles começam a fazer alguns testes em animais e a doutora Dora diz que os simbiontes precisam ser compatíveis com os seus hospedeiros. O doador e o receptor precisam ser compatíveis? Exatamente. E é por isso que o Riot, que vai aparecer mais pra frente no filme, ele fica pulando de corpo em corpo até encontrar ali o Drake, o dono da Fundação Vida. Nesse momento, o Drake pede para começar a fazer os testes não mais em animais, mas sim em humanos. O Ed Brock vai até a lojinha da senhorita Shane. Você tá um lixo. A senhora tá linda como sempre. E ali ele vê um bandido extorquindo ela em troca de proteção, uma parada meio que de máfia. Após isso, o Ed vai para sua casa nova e olha só que referência legal. O nome do prédio em que o Ed Brock mora, no caso aqui o Venom, faz uma referência a um dos criadores dos maiores trajes já conhecido nos quadrinhos, o traje preto do Homem-Aranha. O prédio se chama Edifício Schuller, que é justamente o cara que deu a ideia de fazer o traje preto do Homem-Aranha e pagou pro cara $200, em troca de um dos trajes mais icônicos dos quadrinhos da Marvel. Aqui vemos o Ed não conseguindo encontrar nenhum emprego e fazendo uma referência ao filme Tootsie. Eu posso ser uma mulher. Já viu Tootsie? Aqui o Ed Brock manda uma mensagem para Barney Bushkin, que é o diretor do Globo Diário, o rival do JJ Jameson. E a Fundação Vida começa a fazer os experimentos com os humanos e dá errado. Eles acabam matando um humano chamado Isaac. Isso tudo porque o simbionte não foi compatível com o humano. É aí que a doutora Dora vai procurar o Ed Brock. Ela diz que ele estava certo sobre a Fundação Vida e que o Drake está enganando as pessoas para serem cobaias do experimento e, no caso, resultando em suas mortes. Ele usa elas como cobaias e elas estão morrendo. E mesmo assim, o Ed Brock acaba recusando o pedido de ajuda dela. Fora, eu tô fora dessa palhaçada toda. O Ed vai conversar com a Anne, depois ele liga para a doutora Dora falando que vai ajudá-la. Ele entra escondido na fundação e vê várias pessoas que estavam presas ali sendo usadas como cobaia. E uma delas é Maria, uma mulher que vivia na frente da loja da senhora Shan e ele volta e meia ajudava ela. O Ed tenta tirar ela de lá, só que acaba disparando o alarme, que é justamente a fraqueza do Venom, fazendo o Venom procurar um hospedeiro, e esse hospedeiro é justamente o Ed Brock, e ele acaba saindo do local correndo. Aqui vemos que as habilidades humanas do Ed são melhoradas absurdamente. Ele chega na sua casa e começa a comer loucamente, até comer comida do próprio lixo. Aí vemos Drake perguntando para as pessoas o que aconteceu e ninguém respondendo nada. Achem o meu simbionte agora! Vemos o simbionte que estava em posse de uma velhinha possuindo aqui agora uma criança e ela indo até São Francisco. Então o Ed começa a ouvir o Venom falar comida. Comida! Ai! Quem falou isso? Ele vai até conversar com a Anne e ali a gente vê ele meio um pouco alterado, até porque o Venom está dentro do seu corpo. Ele tá ali no restaurante procurando uma comida viva e ele entra dentro do aquário e começa a comer uma lagosta viva. É nesse momento que o Ed Brock vai até o hospital fazer uma ressonância, porém ele não consegue, justamente por causa do Venom que está dentro do seu corpo e um barulho emitido extremamente alto. O Ed volta para sua casa porque não conseguiu fazer a ressonância e chegando lá o seu vizinho está escutando uma música extremamente alta, deixando o Venom completamente irritado. E eu com isso? O Drake descobre que a doutora Dora levou alguém ali na fundação. Ele vai interrogar ela dizendo que ele precisa salvar a pessoa que foi infectada pelo Venom. Precisa salvar o Ed. Onde só você pode mantê-lo vivo. Fazendo isso aqui, ele convence ela de dizer quem foi. Ela diz o nome do Ed, só que o cara na verdade enganou. Ele pega, completamente enfurecido, solta um simbionte pra matar a doutora. É aí que os guardas do Drake vão até o apartamento do Ed Brock pra capturar o simbionte novamente. E aqui temos uma cena muito engraçada, pela primeira vez o Ed Brock conversando com o Venom. Tá fazendo o quê? Eu tô me rendendo. Não tem culhão, não? É aí que os caras vão atrás do Ed Brock, começam a lutar e a gente percebe como esses caras ali, os seguranças, vão completamente despreparados, sem nenhuma arma contra o simbionte em si. O Ed Brock consegue derrotar todo mundo e foge. O Ed consegue ver o Venom pela primeira vez através do reflexo do carro. Eles pegam uma moto e começam a sua fuga. Só que dessa vez com o Venom no controle. Um dos drones atacam o Ed Brock na moto e ao passar pelo fogo a gente vê ali que o simbionte do Venom se recolhe para dentro do seu corpo para não ser ferido pelo fogo, já que também é uma de suas fraquezas junto com o som.
Aqui começamos a ver o simbionte e o Ed Brock começando a trabalharem juntos pela primeira vez, onde o Ed Brock pede ajuda pro Venom arranjar um jeito de conseguir impedir com que eles não batam, fazendo uma curva com o Venom se prendendo num poste. Tanto que no trailer de Venom 3 fizeram uma referência aqui para essa cena, só que ao invés de ser a moto, é com o cavalo Venom. O Ed Brock cai, quebra uma de suas pernas e o Venom vai lá e conserta ela extremamente rápido, mostrando um dos poderes que o simbionte dá ao ser humano em que ele está hospedando, uma regeneração extremamente absurda. Aqui, pela primeira vez no filme, o Venom assume o total controle do corpo, se transformando e aparecendo o Venom pela primeira vez. Ele acaba dizendo esta frase aqui: olhos, pulmões, pâncreas, tantas delícias. Que foi retirado da HQ de Amazing Spider-Man 374. É aí que os dois acabam fugindo e conversam exatamente igual aos quadrinhos. Aqui vemos que o simbionte que matou a Doutora Dora acabou morrendo, mostrando que um simbionte sem encontrar um hospedeiro por muito tempo acaba morrendo. O Ed quer deixar um arquivo justamente para o seu chefe para que ele publique sobre a Fundação Vida. O Ed desce de elevador e ele é atacado por diversos policiais e é uma cena onde o Venom protege o Ed, matando todos os policiais no local. A Anne quer que o Ed vá para um hospital para ser tratado e ele diz que para o Venom ele tem duas fraquezas, o som e o fogo. E aqui a Anne faz uma clara referência ao Superman, dizendo que o som é a kryptonita do Venom. Então o som é a kryptonita dele? O Ed pede desculpas pra Anne, dizendo que a ama. Só que enquanto isso, vai um drone seguindo os carros deles, sem eles saberem. É aqui então que vemos o Drake na sua empresa e o simbionte do Riot possuindo ele. Chegando no hospital, eles descobrem que o Venom está ao mesmo tempo matando o Ed Brock e também salvando o Ed Brock. Então Ed, eu tô morrendo? Não! É ali que dentro da sala de ressonância, por causa do som, eles conseguem separar o Venom do Ed Brock. Enquanto eles conversam e tudo mais, o simbionte do Venom acaba fugindo pelos dutos de ventilação e possuindo um cachorrinho. Essa aqui é uma referência à HQ número 1 do Venom, onde ele possui um cachorro de trenó. O Ed é surpreendido no elevador pelos guardas do Drake e o cachorrinho Venom acaba possuindo a Anne. Aqui o Drake captura o Ed Brock e ele diz que ele precisa do Venom também. Nesse momento, o Riot se revela ao Ed Brock e ele lhe diz que tem diversos outros simbiontes querendo vir pra Terra e ele vai ajudar esses simbiontes a chegarem nela. Os guardas do Drake levam o Ed Brock até o meio da floresta pra matar o cara, só que ele é salvo pela She-Venom, que aparece ali para salvar o Ed Brock, fazendo assim uma referência direta à personagem dos quadrinhos. O Venom deixa a Anne para trás, possuindo o Ed Brock, e em seguida mostra que o Drake quer lançar uma espaçonave, apenas ele como tripulante. Após acionar o lançamento, ele simplesmente mata todos os seus funcionários que estavam ali na sala. O Venom vai atrás e eles acabam entrando numa luta gigantesca, porém o Riot é muito mais poderoso porque ele tem um arsenal de armas muito mais vasto do que o Venom. A gente tem alguma chance? Eu diria 0. Enquanto isso, a Anne vai até a base de lançamento da Fundação Vida. E enquanto isso, o Riot arranca o simbionte do Venom do Ed Brock. E isso aqui acaba fazendo uma clara referência à HQ Venom Carnage número 3. Eles voltam a brigar e a Anne ajuda o Ed Brock, aumentando o som do lançamento, fazendo os simbiontes saírem dos corpos. O Ed e o Drake acabam brigando, porém o simbionte do Riot acaba entrando escondido dentro do corpo do Drake e ferindo no peito o Ed Brock, deixando ele ali para sua morte. É aí que, bem nos finalmente, o Venom volta para o corpo do Ed, regenerando o seu ferimento e indo atrás da nave em que o Riot estava pilotando. O Venom utiliza a própria lança que perfurou o peito do Ed Brock para destruir toda a nave, fazendo com que ela explodisse, matando o Riot e o Drake que estavam dentro dela. O Venom, para salvar o Ed Brock da queda, acaba se tornando um paraquedas e ele sendo queimado pelo lança-chamas do foguete. Logo em seguida, vemos o Ed Brock conversando com a Anne na frente da casa dela e descobrimos que, na verdade, o Venom sobreviveu. Olha só ela, nem faz ideia que vai voltar pra gente.
Terminando a conversa com a Anne, ele acaba andando pela rua e encontramos aqui o Stan Lee, dizendo que os dois não devem desistir da Anne. Não desista dela. Nenhum dos dois. É nesse momento que o Ed Brock traça uma linha em que eles devem matar pessoas más e não pessoas boas. Eles vão até a lojinha da senhorita Shen e o Ed Brock pergunta pro Venom o que ele gostaria de comer e ele diz chocolate. Batatinha e chocolate. Isso aqui é uma referência aos quadrinhos do Venom, já que ele ama comer chocolate e cérebro humano, justamente por possuir uma substância chamada feniletilamina. Logo depois disso, aparece ali o mesmo bandido para extorquir a senhorita Shen. O Venom vai lá e arranca a cabeça do cara fora, dando a entender que pela frase que ele disse, iria arrancar a cabeça, os braços e a perna, deixando igual bosta rolando no esgoto. Rolando pela rua, que nem bosta, no esgoto. A primeira cena pós-crédito desse filme aqui é o Cletus Kasady, o vilão do próximo filme do Venom. E a segunda cena pós-créditos é um trailer de Aranha Verso 1. Agora aqui vamos começar a história do filme de Venom 2. O filme começa mostrando o reformatório St. Anne's. Aqui o filme fala que o reformatório St. Anne's é para crianças indesejadas, porém nos quadrinhos é para meninos mal criados. Eles fizeram essa mudança aqui justamente para colocar o interesse amoroso do Cletus Kasady, a Shriek, dentro ali para já dar uma adiantada na história. As mutações progrediram. Aqui a Shriek fala que a sua mutação está aumentando cada vez mais. Meus poderes estão fortes. Mostrando pra nós que ela é uma mutante. Sim, uma mutante igual os X-Men, já que a personagem também é uma mutante nos quadrinhos. A polícia leva a Shriek e no caminho vemos o detetive Mulligan, que é atacado pelos poderes dela e atira, deixando a marca no seu olho igual ela é nos quadrinhos. E em seguida vemos o Instituto Ravencroft, onde tem diversos vilões do Homem-Aranha presos. O Instituto Ravencroft também apareceu em Espetacular Homem-Aranha 2, onde o Electro fica preso. A doutora da Shriek entrega pra ela um jornal escrito pelo Ed Brock. E ali a gente consegue ver que ele é o único que consegue falar diretamente com o Cletus Kasady. No jornal tá escrito que ele vai sofrer uma pena de morte. E vemos o detetive Mulligan pedindo a ajuda do Ed Brock para resolver o caso do Cletus Kasady, já que ele só conversa com o Ed Brock. O Ed impede o Venom de comer a cabeça do detetive Mulligan. Eles entram dentro do banheiro feminino e ali eles falam que eles deveriam ser os protetores letais, Protegendo a cidade letalmente. fazendo uma referência à HQ do Venom, aonde ele é um anti-herói. O Ed em seguida visita a cela do Cletus Kasady e ele sugere uma troca com o Ed Brock. Me faria uma gentileza. Ele posta uma mensagem em um jornal e em troca ele entrega a história da sua vida para o Ed. Eu te dou a minha vida. Na saída da prisão, o Venom faz o Ed Brock ver a cela do Cletus Kasady e ali tem diversas mensagens, coisas desenhadas e tudo. E o Venom utiliza o seu poder memorizando tudo apenas com um olhar. O único furo de hoje é no meu estômago, de tanto comer sorvete. Em seguida, eles vão para o apartamento do Ed e o Venom desenha tudo que estava na cela do Cletus Kasady. Alto, o que você acha? O Venom desenha exatamente o local aonde o Cletus Kasady escondeu os corpos humanos que ele acabou matando durante toda a sua vida. E é nisso que o Ed Brock descobre sozinho o local dos corpos enterrados, deixando a polícia e o detetive Mulligan completamente putos da vida porque o Ed Brock recebeu todos os créditos. E adivinha só, o detetive Mulligan descobre só depois, através de um jornal do Clarim Diário do JJ Jameson. E aqui a referência não é à toa não, tá? A logo no jornal é exatamente idêntica à logo do JJ Jameson do Tobey Maguire. O poder da imprensa é mais forte. Isso aqui faz o Kasady ir para a pena de morte, tipo assim, vai morrer agora mesmo. E deixa o Ed Brock e o Venom extremamente famosos. Obrigado, Ed Brock. E Venom? Em uma conversa com o Ed, o Venom fala que ele gostaria de ter areia nos seus pés e o vento batendo em seus cabelos. Sente o vento no meu cabelo e areia entre meus dedos. E é meio que fazer uma referência pra cena final do filme. O Ed então fala pro Venom que está com fome comer as galinhas e não comer pessoas humanas. E o Venom fala que não vai comer as galinhas porque elas viraram as suas amigas. Ele chama elas de Sonny e Cher. Sonny e Cher são minhas amigas. Fazendo uma referência assim ao casal de músicos muito famosos antigamente. Tá falando sério?
Isso é ridículo. Em seguida, o Venom fala de feniletinamina, Feniletilalanina. uma substância em que o Venom precisa para sobreviver, que é encontrada somente em chocolates e em cérebros humanos. Porque só existe isso em cérebro e em chocolate. O Ed aqui diz que se o Venom e ele matarem mais pessoas, eles vão acabar sendo jogados para a área 51 do governo. Uma área que ninguém sabe exatamente o que se passa lá dentro, já que é extremamente secreta. Despacham a gente lá pra área 51. E o Ed termina sua frase falando que eles precisam ter responsabilidade, Quem precisa ser responsável. com o Venom falando que responsabilidade é para os medíocres, Responsabilidade é pra gente medíocre. meio que insultando o tio Ben. Tem grandes responsabilidades. Eles vão até a mercearia da senhorita Shen e cumprimentam ela. Boa noite, Ed. Oi, senhora Shen. E o Venom arruma uma revista, que é justamente uma revista do próprio Stan Lee. Não desista dela. Nunca. Por não ter chocolate na mercearia da senhorita Shen, onde ela troca chocolates em troca de proteção, e eles comeram tudo, Quer dizer que a senhora Shen é uma senhora chantagista, é? o Ed leva o Venom para comer diversas galinhas. Pega logo as galinhas, cara. Vambora. Depois disso, o Venom, completamente enfurecido, vai até um beco ajudar uma senhora que estava sendo atacada por um bandido. Ele vai comer a cabeça do bandido, porém ele acaba desistindo. Eles acabam pulando de prédios e recebem uma ligação da Anne. Queria saber se a gente podia se ver. O Ed Brock sugere o restaurante Lagriagne. Laranha. Tá, pode ser. Já tô animado. Não sei como é que fala, é francês, tá? Eu já não sei nem falar inglês direito, imagina francês. Eu só sei que isso aqui, se você jogar no tradutor Google o nome do restaurante, se chama A Aranha. Coincidência? Acho que não. Aqui vemos então o Ed Brock jantando no mesmo restaurante com a sua ex-esposa que ele jantou no primeiro filme. Climão. Ali ela conta para o Ed que ela vai se casar com o médico lá do primeiro filme. O Ed fica extremamente triste com a notícia, sai do restaurante e tenta se matar. Só que o Venom não deixa, fazendo o Ed ficar bem bravo com ele. Que eu sou de verdade e você é só uma ameba. O Venom faz um café pro Ed e tenta animar ele pra ele superar a dor de ter perdido o amor da sua vida. E ali ele acaba recebendo uma carta. É nesse momento que vemos uma carta com várias letras miúdas em verde e o Venom faz uma referência. Você se corresponde com uma formiga? Meio que fazendo uma referência ao Homem-Formiga, já que teu filme também se passa em São Francisco. Porém, não é o mesmo universo. Eita, escuta só isso. A carta é do Cletus Cassidy e convida ele, já que foi o responsável pela sua morte, para uma última conversa. E nessa carta, conta a sua origem, exatamente igual aos quadrinhos. Jogando a avó da escada, matando o cachorro e o seu pai abusivo. Além de escrever toda a carta com sangue, igual o personagem faz também nos quadrinhos. Enquanto o Cletus escrevia essa carta, ele mata uma aranha, mostrando que, a vontade do simbionte em querer matar o Homem-Aranha, sendo um dos seus maiores vilões. Cletus Cassidy, beijinhos e abraços. O Ed vai até a prisão visitar o Cletus Cassidy, ele amaldiçoa o Ed Brock, deixando o Venom completamente possesso, atacando o Cletus Cassidy. E ele aproveita e morde o Ed Brock. E olha só o local em que ele morde, bem no local aonde a aranha do Tobey Maguire picou ele. Coincidência? Eu acho que não. O Ed volta para o apartamento, briga com o Venom porque ele estragou todo o interrogatório e tudo mais. Ele aciona o alarme ali de incêndio do apartamento, fazendo o Venom sair do seu corpo e fugindo pela janela. Mas antes disso, o Venom destrói a moto novinha do Ed Brock. Aqui pra você, ó. Na cena seguinte, vemos a morte do Cletus Cassidy através de um soro, aonde essa cena aqui imita muito a cena da transformação do Steve Rogers no Capitão América recebendo o soro para se transformar no super soldado. E aparece o Carnificina por um completo fugindo ali da prisão. E vemos aqui, cara, que o Carnificina conseguiu se mesclar completamente com o corpo do Cletus Cassidy, alterando todo o seu sangue e a estrutura do corpo, conseguindo abrir um buraco no meio do corpo para não ser atingido por uma bala. Ele cria um tornado, mata todos os policiais que estavam na prisão e foge dançando. O Ed Brock arruma todo o seu apartamento, compra uma TV nova, que é justamente onde ele descobre que o Cletus Cassidy fugiu da prisão. Oi, Você não morreu? não. O Mulligan visita o Ed Brock para perguntar como o Cletus fugiu e ele não responde nada. O Venom vai até uma festa de rave e a galera lá elogia a sua roupa. Ele diz que foi ele mesmo que fez, fazendo uma referência clássica ao Homem-Aranha 2 nessa cena aqui. Você é japonês? Não, fui eu mesmo que fiz. Onde comprou?
Fui eu que fiz. O Cletus rouba um carro na rua, que é justamente dentro desse carro que ele conversa com o Carnificina pela primeira vez, vendo ele através do retrovisor. E nessa conversa, um fala que quer matar o Venom e o outro quer libertar a sua esposa. Fechado. E aqui eles conversam exatamente como o Ed Brock e o Venom conversaram pela primeira vez no primeiro filme. O Ed vai até o formatório, aonde o Cletus e a Shriek se conheceram pela primeira vez, contando desse local para o detetive Mulligan. Ela morreu, eu atirei nela. É aí que o Cletus vai até um posto de gasolina e bem na entrada ali da lojinha vemos um jornal e um pôster no vidro. Consiga o seu Rhino aqui, fazendo uma referência ao vilão do Homem-Aranha Rhino. Ali o Carnificina acessa a internet exatamente igual aos quadrinhos, entrando dentro da tecnologia para conseguir descobrir aonde que a Shriek está sendo mantida. O Cletus invade ali o local onde a Shriek estava, mata a médica dela e salva a Shriek. Eles fogem com o carro e a polícia vem atrás. É aí que o Carnificina deixa o carro completamente suspendido no ar através das suas teias, podemos dizer assim, fazendo uma referência direta a Homem-Aranha 3, com o Venom mantendo o carro ali suspendido pelas suas teias também. Depois disso, eles fogem, matando todos os policiais no seu caminho, e o Venom vai até a lojinha da senhorita Shen procurando chocolate para comer. É aí que o Mulligan vai até o Ed Brock dizendo que o Cletus libertou a Shriek, fazendo uma referência a Bonnie e Clyde. Agora o Clyde achou a Bonnie? O Ed lembra que o Cletus mordeu e comeu um pouco do simbionte. A Anne vai visitar o Ed na prisão e ele fala pra Anne ir até a lojinha da senhorita Shen encontrar o Venom. Eu vou dar um jeito. Vou tentar. Obrigado. A senhorita Shen, possuída pelo Venom, conversa com a Anne, que a convence de ir junto com ela para encontrar o Ed Brock para que eles possam derrotar o Carnificina. Vamos lá salvar aquele Zé Mané. Então o Carnificina fala ali com o Cletus e a Shriek, dizendo que eles têm que fazer um casamento vermelho. Um casamento vermelho. Fazendo uma referência à série de Game of Thrones, onde um casamento iria acontecer e todo mundo que estava ali iria morrer. A Anne se transforma em Venom e vai até a delegacia para pegar o Ed e eles fugirem de lá. O Ed se reconcilia ali com o Venom, fala pra Anne e o seu marido fugirem da cidade. Você quer querer? O Mulligan vai encontrar o Cletus Cassidy, encontra ele e ele se transforma no Carnificina, prendendo ele. Achamos você. A Shriek vai até o apartamento do Ed, encontra uma foto da Anne e vai até a casa dela, pegando tanto a Anne quanto o seu marido. O marido da Anne avisa o Ed Brock e eles vão até a igreja aonde eles pediram para ir. Vemos ali o Cletus Cassidy casando com a Shriek até o momento em que o Venom aparece. Onde é que ela tá? Nessa cena aqui, o Carnificina chama o Venom de pai, exatamente igual aos quadrinhos. É como ele, meu pai. Eita porra! Começa a rolar uma briga entre Carnificina e o Venom. Enquanto isso, a Shriek vai matar o detetive Mulligan. E é aí que o Carnificina puxa ela e fala: se você gritar, é você quem morre. Mas fica de boca calada. Eles voltam pra briga, porém agora com o Carnificina mais poderoso comendo a cabeça do padre. Um reforço. A Shriek ataca o detetive Mulligan lá em cima no telhado da igreja. E aí que do nada aparece o marido da Anne tacando fogo com gasolina em cima do simbionte do Carnificina. Em seguida, o sino da igreja começa a tocar, fazendo os simbiontes se recolherem para dentro dos corpos, igual na cena de Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire. O Venom gira o Carnificina através das colunas e o Carnificina para na frente de um vitral, onde o próprio diretor disse que essa cena aqui era para fazer uma referência ao homem vitruviano. A Shriek enforca o Mulligan lá em cima no telhado da igreja. Enquanto isso, o Carnificina decide matar a Anne na frente do Ed Brock e do Venom, levando ela para cima da igreja. E aí que do nada o Carnificina também decide matar a Shriek. Eu vou calar a boca dela de vez. É nesse momento que o Carnificina e o Cletus Cassidy começam a discutir, falando que ele não deve matar a Shriek. O Venom então, que estava quase derrotado sem conseguir se levantar dos escombros, fala ali pro Ed, e o Ed fala pro Venom que eles não são compatíveis, igual os dois são. E é isso que faz motivar eles a levantar e a brigar mais uma vez. Eles não são compatíveis. Nós somos.
demônios. Venom e Ed vão até o topo da igreja, deixando a Anne quase cair lá de cima. Quase que meio que fazendo uma referência a espetacular Homem-Aranha 2. Onde a gente consegue ver a Anne através dos olhos do Venom, como foi utilizado em Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire e também espetacular Homem-Aranha 2. A Shriek se levanta, o Carnificina ataca ela, fazendo ela cair da igreja e fazendo um take bem parecido com o que utilizaram na Gwen Stacy. Ela morre pelo sino, o Carnificina cai e sai do corpo do Cletus Kasady, fazendo o Venom pegar ele e comer o Carnificina fora do corpo do Cletus Kasady, fazendo uma referência igualzinha aos quadrinhos. Depois disso, o Venom pega o Cletus Kasady e come a sua cabeça também. A Anne fala pro Ed e pro Venom fugirem dali, e é ali que vemos logo em seguida o detetive Mulligan mudando os seus olhos para uma coloração mais azul, mostrando pra nós que ele vai se tornar o Toxina, igual ele se transforma no Toxina também nos quadrinhos. É aí que então o filme está terminando, mostrando o Ed Brock e o Venom numa praia, curtindo a areia nos seus pés, igual ele tinha dito no começo do filme. Pena que você não tem cabelo, né? Pra sentir o vento batendo nele. Então vamos para a cena pós-crédito, com o Ed Brock assistindo uma novela junto com o Venom. Aqui nessa cena, o Venom diz pro Ed Brock que ele tem um conhecimento absurdo de bilhões de anos, 80 bilhões de anos-luz. através de universos, mostrando que os simbiontes são multiversais. Através de universos. E aqui eu já fico pensando que é a deixa perfeita para o vilão Knu, o deus dos simbiontes, uma ameaça multiversal, com grandes rumores aí que estão surgindo que Homem-Aranha 4 vai ser todos os aranhas do multiverso lutando e derrotando o Knu. O que isso quer dizer, cara? Deixa eu te dar um gostinho então. É nesse momento que eles acabam trocando de um universo para o outro, utilizando efeitos especiais muito parecidos com o de WandaVision. Isso aqui simbolizando justamente que eles foram puxados para o universo principal Marvel por causa do feitiço do Doutor Estranho dando errado. E na TV aparece o JJ Jameson, interpretado pelo mesmo ator da trilogia do Tobey Maguire e a mesma cena do final de Homem-Aranha 2 do Tom Holland. Porém, a cena do Tom Holland ali na TV, cara, é extremamente diferente da que acontece em Homem-Aranha 3 e no final de Homem-Aranha 2, já que o Tom Holland nunca tirou a sua máscara ali no meio de Nova York. Essa cena aqui nunca foi pro filme e nunca aconteceu. Mas é a mesma cena que revela a identidade do Peter Parker. Aqui então temos resumido a história dos dois filmes do Venom em um vídeo só. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like para recomendar mais vídeos. E essa semana ainda vai sair Venom 3. Então ó, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações aqui do canal e deixar um like. Até o próximo vídeo e... tchica tchica!